Salve, salve rapaziada, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo aqui eu venho trazer mais um episódio da nossa série continuando a história de Tokyo Revengers. Se você ainda não for um inscrito, já se inscreva aí, já deixa o seu like e comente o que você está achando dessa série, porque a sua opinião é de extrema importância. E lembrando que o Hakai e o Takemichi acabaram de chegar naquela reunião da Toman, e nesse episódio a gente começa com o Draken dizendo, certo, todos estão aqui. Então ele dá o início dessa reunião falando: como todos sabem, 4 dias atrás o Takemichi sofreu nas mãos do chefe da Dragões Negros. Ele o agrediu sabendo que ele era o capitão da primeira divisão. Isso quer dizer que é uma declaração de guerra da Dragões Negros. O Smiley, capitão da 4ª divisão, diz: animem-se, vamos chutar a bunda deles. Em seguida, o capitão da 5ª divisão, Yasuhiro, diz: nós já os esmagamos uma vez, vai ser fácil, não? Então Mitsuya responde ele: nós acabamos com a 9ª geração, a 10ª é totalmente diferente. Só que tinha um assunto nessa reunião que ninguém tava falando, só que o Smiley não deixou essa passar. Ele fala: vocês estão perdendo o X da questão, não é culpa do Takemichi não saber onde era o território da Dragões Negros. Então por que diabos você o levou pra lá, Hakai? Então Yasuhiro se caminha em direção ao Hakai dizendo: ei Hakai, você está agindo como um espião da Dragões Negros, seu filho da p... O Takemichi ele fala alguma coisa para tentar ajudar o Hakai, mas o Yasuhiro não quer nem saber e diz para que ele fique calado. O Yasuhiro continua encarando o Hakai, enquanto isso o Takemichi está lembrando de uma conversa sua com o Shifuyu, onde eles diziam que provavelmente o Hakai iria pedir para sair da Toman nessa reunião. E se caso eles conseguissem impedi-lo de sair da gangue, provavelmente aquele futuro horrível que a gente tinha visto mudaria. Então o Takemichi e o Shifuyu bolaram um plano para esse dia nessa reunião. Depois então o Hakai ele se ajoelha em frente a todo mundo e fala: eu não darei desculpas, me odeiem, me batam, façam o que quiser. Como irmão mais novo do líder da Dragões Negros, estou preparado para as consequências. Então ele se vira pro Mike e diz: eu, Hakai Shiba, vice-capitão da 2ª divisão da Tokyo Manji, peço permissão para deixar a Toman. O Mike então responde: está tudo bem para você? Então é mostrado pra gente a reação dos capitães que estão ali naquela reunião. Então o Takemichi grita lá no fundo: podem ir parando, eu me oponho. Então a gente volta pra lembrança do Takemichi conversando com o Shifuyu, e o Shifuyu dizendo que agora ele tinha um plano em mente. O Shifuyu diz: o Mike é o nosso ponto crítico, como nosso chefe, se ele não aceitar o pedido do Hakai, conseguimos o que queremos. E eu sei a fraqueza do Mike. Então lá na reunião o Takemichi lhe dá uma olhada pro Shifuyu, e o Shifuyu dá um joinha com um sorriso em seu rosto pro Takemichi. Então o Takemichi ele se caminha até o Mike e fala: relaxa um pouco e reconsidere com um lanchinho. E sim, o plano A do Shifuyu é dar o lanche favorito do Mike para ele. O Takemichi oferece esse lanche pro Mike, só que ele fala que não quer e joga o lanche pro lado. Então o Draken se vira pro Takemichi com uma cara de bravo e diz: tá achando isso engraçado, demente? Mas o Shifuyu bolou um plano B. Se caso o plano A não desse certo, o Takemichi teria que olhar as anotações que o Shifuyu fez. Quando o Takemichi ele vai olhar esse bloco de notas, ele fica maluco porque estava dizendo: coragem, fique ereto, mantenha contato visual e fale alto e claro. Então o Takemichi ele olha pro Shifuyu e se pergunta: tá me sacaneando, Shifuyu? Mas o Shifuyu ele dá um sorrisinho e dá um joia novamente pro Takemichi. E ele continua pensando: eu esqueci que ele é um idiota. Não podemos impedir o Hakai de deixar a Toman com um plano desses. Nesse ritmo, uma luta vai nos separar. O que eu faço agora? Isso ele diz já chorando. O Draken então pergunta: qual sua decisão, Mike? E o Mike responde: vou deixar isso com o Mitsuya, já que ele é o capitão da 2ª divisão. Então o Mitsuya se caminha em direção ao Hakai, e o Hakai acaba falando pra ele: sinto muito, Taka-chan, eu já me decidi. O Mitsuya então responde ele: não fique tão triste, Hakai, eu entendo. Então o Hakai se curva diante ao Mitsuya e diz: foi um prazer trabalhar com você. Então o Mitsuya o responde: hã? O que você está dizendo? Eu não falei que você pode partir. Então o Mitsuya se vira para o Hakai e fala: deixe-me falar com o Taiju. Depois a gente acaba tendo algumas lembranças de quando o Mitsuya e o Hakai se conheceram. O Hakai estava quebrando
moleque na porrada ali no parque. Então o Mitsuya, com as suas irmãs pequenas, chega ali, pega no braço dele e diz: violência deveria ser usada para proteger, você tá passando dos limites. Depois, voltando ao presente, a gente tem o Hakai dizendo ao Mitsuya: depois de tudo, talvez não seja uma boa ideia encontrar o Taiju, nada que disser vai trazer alguma coisa boa, ele é um bosta por completo. O Mitsuya responde: dá pra parar? Você sempre tenta lidar com tudo sozinho, aliás. Então ele se vira e o Takemichi e o Shifuyu estão indo junto com eles. O legal é esses dois brigando. O Takemichi, ele diz que está indo junto com o Mitsuya e com o Hakai porque ele estava lá quando aconteceu. E o Shifuyu, ele diz que está indo junto porque o Takemichi é um imbecil e tá de olho nele. Então o Takemichi diz: quem você tá chamando de imbecil? Eu não esqueci sobre o seu plano de merda. Então o Shifuyu responde ele: haha, mas esse não foi um bom resultado? Em seguida, a gente tem um encontro do Mitsuya com o Taiju. A primeira coisa que o Mitsuya diz para ele ao vê-lo é: prazer em conhecê-lo, Taiju. E o Taiju pergunta para ele: você é aquele do Mitsuya que esteve manipulando o meu maninho? E o Mitsuya responde com um sorriso em seu rosto: que acusação feia. E o Taiju diz: eu vou te arrombar. Naquele momento, estavam o Mitsuya, o Hakai, o Takemichi e o Shifuyu, e do outro lado da sala estava o Taiju, o Koko e o Inui, os líderes da Dragões Negros. Todo mundo estava sentindo um clima bem intenso, um olhando pro outro, e o Taiju então diz: então, o que você quer me dizer? Melhor ser direto. E o Mitsuya fala: eu darei o Hakai a Dragões Negros e não vou mais vê-lo. O Taiju, ele fez uma cara bem confusa, e o Takemichi também diz bem confuso: que? Tá falando sério, Mitsuya? O Taiju diz: haha, agora tá ficando divertido, você não veio aqui para impedi-lo disso? E o Mitsuya fala com uma cara bem séria: em troca, libera a Yuzuha. Você tem dado a Yuzuha algo para fazer, não é? O Hakai tem protegido a Yuzuha esse tempo todo da sua violência doméstica. O Taiju fala com a sua cara de louco: que piada idiota. O Mitsuya continua: o Hakai não tá deixando a Toman por medo de você, ele tá fazendo isso para proteger a Yuzuha. Depois que o Mitsuya diz essas palavras, o Taiju dá um soco nele do nada. Só que o Mitsuya manteve a sua postura com uma cara séria e o Taiju diz: ei, nada mal. Mesmo com esse soco, o Mitsuya se manteve calmo e diz: vou repetir, vou entregar o Hakai a Dragões Negros, então deixa a Yuzuha sair. Se aceitar esses termos, a Toman vai deixar a Dragões Negros sozinha. O Taiju pergunta em tom de deboche: e se eu recusar? O Mitsuya fala: então teremos uma guerra. Com um clima bem intenso ali naquela sala, o Taiju fala: certo, temos uma trégua. Embora eu não cometa nenhuma violência doméstica, eu manterei a minha palavra, jamais tocarei na Yuzuha. Depois, quando eles estão indo embora, o Shifuyu diz para o Takemichi: então no final, o Hakai parou na Dragões Negros. O Takemichi diz: sim, mas eu aprendi uma coisa, o Hakai definitivamente matará o Taiju pela segurança da Yuzuha. Depois, um pouco mais à frente, o Mitsuya se vira para o Hakai e diz: Hakai, não importa o quão difíceis as coisas fiquem, somente use sua força para proteger. Depois, novamente, a gente tem algumas lembranças do Hakai com o Mitsuya. Lá no parque, quando foi a primeira vez que eles se encontraram, o Mitsuya acaba chamando o Hakai para sua casa para almoçar. Nessas cenas, a gente até consegue ver as irmãs do Mitsuya brincando ali atrás do Hakai e ele não tendo reação alguma. Nessas lembranças, a gente também consegue ver algumas curiosidades sobre o Mitsuya. Aqui, a gente fica sabendo que ele não tem pai, somente a sua mãe, e ela trabalha muito, então ele tem que cuidar de suas irmãs mais novas. O Mitsuya, ele era muito responsável e lidava com uma pressão já desde pequeno, tanto que o Hakai diz pra ele nessas lembranças: não é dureza lidar com tudo isso? Depois que ele pergunta isso, a gente acaba voltando pro presente com o Mitsuya dizendo: não odeie a situação em que nasceu o Hakai. E quando ele fala isso, cai uma lagrimazinha do olho do Hakai. Bom, esse foi o episódio, já estou produzindo o próximo e olha, tem coisa boa vindo por aí, hein? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo. Eu falei sobre o capítulo 83 e 84 nesse vídeo. Então, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma ótima semana e... bye bye!